Hoje o céu se abre sobre a sua vida com uma mensagem que precisa chegar fundo no seu coração. Deus está trabalhando em silêncio na sua vida agora. Neste exato momento. Talvez você tenha acordado com aquela sensação pesada de que nada está mudando, de que as orações sobem mas o céu parece quieto, de que você ora, crê, espera, e ainda assim o cenário ao redor permanece o mesmo. Talvez a espera tenha durado tanto que o cansaço começou a se disfarçar de descrença. Mas antes que você deixe o silêncio falar mais alto do que a fé, preciso que você saiba, o silêncio de Deus não é sinal de ausência. É sinal de que Ele está construindo algo tão grande, tão preciso, tão perfeito, que ainda não pode ser revelado. O que os seus olhos não veem, as mãos de Deus já estão moldando. Antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Escreva nos comentários a palavra Amém e, se quiser, seu nome ou um pedido que está guardado no fundo do coração. Ao fazer isso, você não estará apenas interagindo com um vídeo, você estará declarando sua fé diante do céu, e nós estaremos intercedendo por você, crendo juntos que Deus vai se mover de forma poderosa sobre sua vida, sua família e cada área que clama por transformação. Lembre-se sempre, você não caminha por este mundo sem direção nem amparo. Há um Deus que vai à sua frente abrindo o que estava fechado, que caminha ao seu lado sustentando o que estava prestes a cair, e que vem atrás de você protegendo o que você nem percebe que estava em risco. Ele é o Deus que não cochila nem dorme, e que nunca abandona a obra que começou. E hoje, através das palavras de Abacuque 2:3, recebemos esta promessa eterna: a visão ainda está para cumprir-se no tempo estabelecido. Ela se apressa para o fim e não falhará. Embora pareça demorar, espera por ela, porque certamente virá. O que Deus prometeu sobre sua vida tem um tempo marcado. Tem uma data no calendário do céu. E o silêncio que você está vivendo agora não é o fim, é o intervalo entre a promessa e a manifestação. Agora, com o coração aberto, os joelhos dobrados e a fé acesa como chama que nenhum vento apaga, oremos juntos. Pai Celestial, chegamos diante do Teu trono neste momento carregando o peso da espera e a chama da fé. Senhor, há pessoas orando agora que já não sabem mais quantas vezes clamaram pelo mesmo pedido, que já perderam a conta das madrugadas em que a oração veio misturada com lágrimas, que já sentiram o coração tremer de dúvida mas ainda assim escolheram voltar a Ti. E é por elas, por nós, que hoje erguemos a voz com confiança, porque sabemos que o Teu ouvido está inclinado para o clamor dos que Te amam. Pai, estende a Tua mão sobre cada área que parece imóvel. Sobre os projetos que não avançam, sobre as relações que precisam de restauração, sobre os corpos que aguardam cura, sobre as finanças que clamam por provisão sobrenatural, sobre os sonhos que foram adiados e que ainda pulsam dentro do coração como brasa que recusa apagar. Entra, Senhor, em cada espaço de quietude aparente e revela o Teu poder que age por baixo, por dentro, no invisível. Que cada pessoa unida a essa oração possa sentir, ainda que por um instante, que o céu não está vazio de atenção. Que a Tua presença é real, mesmo quando as emoções não a percebem. Que as orações não sumiram no ar, mas que estão diante do Teu trono como incenso precioso, como descreve o Apocalipse 8:4, que sobe até o Teu rosto e que te move a agir. Que o Teu Espírito Santo desça agora sobre cada vida unida a essa oração, como chuva sobre terra seca, como luz que entra pelas frestas do que parecia completamente fechado. Eide, Senhor, por quem Te confiamos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem agora até a mente de cada pessoa que ora conosco. Porque o silêncio de Deus não pesa apenas no coração, ele sobe até os pensamentos, e lá o inimigo instala suas mentiras com mais facilidade. Sussurra que se Deus não respondeu ainda é porque não vai responder. Que se nada mudou até agora é porque nada vai mudar. Que a espera longa é sinal de abandono, não de preparo. E essas vozes, Senhor, são as mais perigosas de todas, porque não chegam de fora, chegam de dentro, disfarçadas de raciocínio, disfarçadas de realidade. Por isso hoje clamamos com urgência, fortalece a mente de cada crente que luta contra o desânimo. Que os teus pensamentos sejam mais altos e mais poderosos do que qualquer voz de derrota que tente se instalar. Que Isaías 55:8-9 ressoe como trovão em cada coração: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O que Deus está fazendo excede a nossa compreensão, mas não excede a nossa fé. Que o medo não governe mais. Que a ansiedade não seja o senhor do amanhã. Que a tristeza não tenha a última palavra. Porque tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, como declara 2 Timóteo 1:7. Que a paz que excede todo entendimento, descrita em Filipenses 4:7, atue hoje como sentinela sobre cada pensamento, guardando o coração e a mente em Cristo Jesus. Que o silêncio de Deus deixe de ser interpretado como abandono e passe a ser compreendido como preparação. E neste momento de oração, há uma escolha que precisa ser feita. Não uma escolha fácil. Não uma escolha que as emoções aprovam de imediato. Mas uma escolha profunda, de vontade, de espírito, que diz, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu confio. Mesmo com o silêncio pesando, escolho esperar em Deus porque Ele é fiel. Senhor, ajuda cada pessoa que ora contigo a tomar essa decisão hoje. A decisão de levantar os olhos acima das circunstâncias e fixá-los em Ti. A decisão de interpretar o silêncio não como derrota, mas como processo. A decisão de dizer, como Jó no momento mais escuro da sua história, ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que não depende de condições favoráveis. Essa é a fé que move montanhas invisíveis antes de mover circunstâncias visíveis. Porque confiar em Deus no silêncio é um dos atos mais poderosos que um crente pode realizar. Qualquer um crê quando as portas se abrem, quando as respostas chegam rápido, quando a vida parece confirmar o que a fé declarou. Mas crer quando o processo é longo, quando o caminho é escuro, quando a espera parece não ter fim, isso é o que as Escrituras chamam de fé genuína. E é essa fé que Deus honra, que Deus premia, que Deus usa como fundamento para construir o que vai durar para sempre. Que essa escolha seja plantada hoje como semente profunda em cada coração. Que ela resista às novas ondas de dúvida que virão. Que seja a âncora que segura a alma quando os ventos soprarem mais forte. Decidimos hoje, não vamos definir nosso futuro pelo que os olhos veem, mas pelo que Deus prometeu. E o que Ele prometeu é mais real do que qualquer circunstância passageira. E mesmo no meio do silêncio, Senhor, há razões para ser grato. Porque a gratidão é um ato revolucionário quando tudo ao redor parece parado. É declarar que Tu és bom mesmo quando a vida não parece boa. É reconhecer que a Tua misericórdia ainda me alcança, mesmo quando eu mal consigo enxergá-la. É dizer obrigado antes da resposta chegar, porque isso é o que a fé verdadeira parece na prática. Obrigado, Senhor, por cada amanhecer que chegou depois de uma noite de dúvida. Obrigado por cada vez que Tu sustentaste o que deveria ter desmoronado. Obrigado por cada porta que se fechou e que, só depois, percebemos que estava nos protegendo de algo que nos teria feito mal. Obrigado por cada oração que ainda não foi respondida da forma que esperávamos, porque isso significa que Tu ainda estás trabalhando nela, que ela ainda não está pronta para ser entregue, que o que vem é maior do que o que pedimos. Ensina-nos, Pai, que nosso valor não é medido pela velocidade das Tuas respostas, nem pelo tamanho das nossas conquistas visíveis. Nosso valor foi estabelecido antes da fundação do mundo, quando Tu nos escolhestes em Cristo, como declara Efésios 1:4. Foi confirmado na cruz, quando o Filho de Deus julgou que éramos dignos de seu sacrifício. E nenhum silêncio, nenhuma espera, nenhuma fase difícil pode apagar esse valor eterno que Tu inscreveste em nós. Hoje escolhemos ser gratos não pelo que ainda não chegou, mas pelo que Deus já é, e pelo que Ele prometeu ser para nós até o fim. E hoje declaramos com autoridade, em nome de Jesus, a minha história não termina nesse silêncio. Ela não termina nessa espera, nessa fase de quietude, nessa estação em que nada parece se mover. O capítulo que estou vivendo agora é desafiador, eu reconheço isso, mas ele não é o último capítulo. E o autor da minha história é Deus, que nunca escreve finais de derrota para aqueles que o amam e permanecem confiando nele. Declaramos hoje sobre cada vida unida a essa oração: você não vai ficar preso nesse silêncio para sempre. O que Deus está construindo por baixo vai aparecer. O que Ele está plantando no escuro vai brotar. O que Ele está preparando nos bastidores vai entrar em cena no momento exato, e quando aparecer,
vai ser tão grande, tão preciso, tão perfeito, que você vai entender por que o processo demorou tanto. Como a semente que passa semanas debaixo da terra sem dar qualquer sinal visível, e então, num dia que parece comum, rompe o solo e aparece. Ninguém viu o trabalho acontecer. Ninguém acompanhou a raiz se aprofundando. Mas ele estava acontecendo. Em silêncio. Com perfeição. E assim é Deus trabalhando em sua vida agora. Por isso declaramos: eu sou mais do que essa fase de espera. Sou mais do que esse silêncio. Sou filho do Deus que age no invisível e manifesta no tempo certo. E o meu final está nas mãos daquele que nunca chega tarde, porque o seu tempo é sempre perfeito. Senhor, tu sabes que os dias de silêncio foram muitos. Tu sabes que houve momentos em que a oração saiu do coração sem palavras, porque a espera tinha pesado demais para ser transformada em frases articuladas. Tu sabes das madrugadas em que o crente olhou para o teto e perguntou: Deus, onde és tu? Estás me ouvindo? Tu sabes da luta silenciosa que acontece dentro do coração de quem crê, mas que está cansado de esperar. E ainda assim, tu estiveste lá. Em cada uma dessas noites, tu estiveste lá. Não sempre com a resposta imediata, não sempre com a mudança visível, mas com a tua presença. Com aquela paz inexplicável que chega nos momentos mais improváveis e diz: eu estou aqui. Continua. Com aquela força que renova de dentro para fora, que não tem origem humana, que só pode vir de ti. Quantas vezes estivemos à beira do desistir, e algo dentro de nós, que hoje reconhecemos como teu Espírito, nos impediu de largar tudo. Quantas vezes tua palavra chegou no momento exato, como versículo lembrado na hora certa, como mensagem de um amigo que não sabia do que estava passando, como uma canção que tocou exatamente o que precisava ser tocado. Esses não foram acasos. Foram tu, agindo em silêncio, sustentando o que estava prestes a cair. Obrigado por essa fidelidade discreta, Senhor. Obrigado por ser Deus mesmo nas nossas noites mais longas, especialmente nelas. E que cada pessoa que sente que Deus está quieto saiba hoje: o silêncio de Deus não é ausência. É concentração. É cuidado. É construção. Pai, hoje te pedimos com urgência e com fé, renova em nós uma fé inabalável para suportar o processo. Não uma fé que funciona apenas quando as respostas chegam rápido, mas uma fé que permanece firme quando o calendário avança e o cenário não muda. Não uma fé de vitrine, bonita por fora mas frágil por dentro, mas uma fé que foi testada pelo silêncio, provada pela espera, e que saiu desse processo mais pura, mais profunda e mais confiante do que quando entrou. Renove em nós a capacidade de crer no que ainda não vemos. De orar por aquilo que ainda não chegou como se já estivesse a caminho. De adorar antes de ver a resposta, porque essa é a adoração que mais glorifica a Deus, a que acontece antes da manifestação, não depois. Porque essa é a fé que agrada a Deus, como está escrito em Hebreus 11:6, a fé que crê que Ele existe e que recompensa os que o buscam com persistência. Renova nossa coragem para continuar, Senhor. Para não desistir na última curva antes da virada. Para não abandonar a semente no momento em que ela está prestes a brotar. Para não soltar a mão de Deus exatamente quando Ele está prestes a abrir o que estava fechado. Porque tu nos ensinas que em tempo oportuno colheremos, se não desanimarmos, como declara Gálatas 6:9. E hoje escolhemos não desanimar. Que essa renovação aconteça agora, nesse momento de oração. Que o teu Espírito Santo reacenda o que o silêncio tentou apagar, e que a fé volte a arder dentro de cada coração como chama que nenhum vento consegue extinguir. Senhor, que nos lembremos hoje dos teus servos que caminharam antes de nós e que também conheceram o peso do silêncio divino, e ainda assim não soltaram a mão de Deus. Que nos lembremos de Abraão, que recebeu uma promessa impossível e esperou décadas para vê-la cumprida. Que envelheceu esperando. Que chegou a rir, não de incredulidade, mas de assombro diante do absurdo da promessa. E ainda assim creu. E a tua palavra diz que essa fé lhe foi imputada como justiça, porque Deus honra o crente que persevera. Que nos lembremos de José, que aos 17 anos recebeu sonhos grandiosos de Deus, e nos anos seguintes foi traído, vendido, preso, esquecido. Cada capítulo parecia ser a prova de que os sonhos tinham sido ilusão.
Mas o silêncio de Deus sobre a vida de José não era abandono, era preparação. E aos 30 anos, num único dia, tudo mudou. O que foi construído em silêncio foi revelado em glória. Que nos lembremos também de Maria e Marta, que mandaram chamar Jesus quando Lázaro estava doente, e Jesus demorou 2 dias. E Lázaro morreu. E quando Jesus finalmente chegou, Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus não chegou tarde para curar um doente. Chegou no tempo certo para ressuscitar um morto. Porque quando Deus parece demorar, muitas vezes é porque o que Ele vai fazer é maior do que o que pedimos. Que essas histórias nos ancorem hoje, Senhor. Que elas nos lembrem de que o silêncio de Deus sempre antecede um milagre. Senhor, te pedimos hoje algo que só Tu podes fazer: transforma o nosso modo de enxergar o silêncio. Porque há uma diferença entre sofrer a espera e crescer nela. Há uma diferença entre suportar o processo e ser transformado por ele. E nós não queremos apenas sobreviver a essa fase, queremos sair dela diferentes, mais profundos, mais dependentes de Ti, mais capazes de confiar, mesmo sem ver. Que o silêncio que vivemos não nos endureça, mas nos sensibilize. Que ele não nos faça recuar da fé, mas nos lance com mais força nos braços de Deus. Que ele não se torne uma prisão de desespero, mas uma escola de confiança, porque Tu, Senhor, és mestre em usar os intervalos para nos ensinar o que os momentos de resposta rápida jamais conseguiriam. Que a nossa espera se torne um testemunho. Que um dia possamos olhar para alguém que está no mesmo lugar onde estivemos e dizer: eu entendo o que você sente. Eu também ouvi o silêncio. Eu também quis desistir. Mas Deus estava trabalhando o tempo todo, e quando Ele revelou o que estava construindo, eu entendi por que o processo tinha sido tão longo e tão preciso. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:17, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós um eterno peso de glória. Leves e momentâneos, mesmo que não pareçam assim agora. Eternos e gloriosos, mesmo que ainda não sejam visíveis. Cremos nessa proporção divina hoje. Jesus, meu Senhor e Salvador, hoje Te contemplo não apenas como aquele que ressuscitou, mas como aquele que esperou. Esperou 3 dias no sepulcro. 3 dias de silêncio absoluto, do ponto de vista humano. 3 dias em que os discípulos choraram, duvidaram, se esconderam atrás de portas fechadas. 3 dias em que o inimigo devia pensar que havia vencido. E no terceiro dia, não no primeiro, não no segundo, mas no tempo perfeito do Pai, a pedra foi rolada. E a morte foi vencida para sempre. Esse silêncio de 3 dias não foi derrota. Foi o maior intervalo da história da humanidade, o espaço entre a cruz e a ressurreição, entre o sofrimento e a vitória, entre o que parecia o fim e o que era, na verdade, o começo. E é isso que Deus está fazendo agora na sua vida, trabalhando no que parece silêncio, preparando o que vai ser revelado na sua glória. Hoje clamamos pelo poder ressurreto de Jesus sobre cada área que parece sepultada. Sobre sonhos que foram enterrados. Sobre relacionamentos que foram dados como mortos. Sobre alegrias que foram roubadas. Sobre esperanças que foram sufocadas. Que o mesmo poder que moveu a pedra do sepulcro mova o que está imóvel na nossa vida. Porque Tu não és apenas o Jesus da cruz, Tu és o Jesus ressurreto. E o Cristo ressurreto ainda age hoje. Ainda cura. Ainda restaura. Ainda surpreende. E nós cremos que Ele está fazendo isso agora, em silêncio, na vida de cada pessoa unida a essa oração. E porque Jesus venceu, nós também somos mais que vencedores, não pela nossa paciência, não pela nossa força de vontade, não pela nossa capacidade de suportar o silêncio, mas pelo Seu amor que nunca nos soltou. Como Romanos 8:37 declara com autoridade absoluta, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas, inclusive nas que ainda estamos esperando. Inclusive nas que ainda não têm resposta visível. Hoje declaramos nossa identidade em Cristo sobre o silêncio. Eu sou filho amado do Deus Altíssimo, e filho amado não é abandonado, é preparado. Eu sou herdeiro das promessas eternas, e herança não expira, não vence, não some no silêncio.
Eu sou o templo do Espírito Santo, e o Espírito que habita em mim é o mesmo que agiu na criação, que dividiu o mar, que ressuscitou Jesus. Ele não está inativo. Ele está trabalhando. Eu sou obra de arte nas mãos de Deus, como declara Efésios 2:10, criado em Cristo Jesus para boas obras que Deus preparou de antemão. Obras que nenhuma fase de silêncio pode cancelar. Obras que estão reservadas, programadas, garantidas pelo Deus que não falha. E o silêncio que experimento agora é parte do processo de preparo, não sinal de cancelamento. Minha identidade não é definida pelo ritmo das respostas de Deus. É definida pelo amor eterno de Deus. E esse amor nunca se cala. Pai, neste momento quero renovar o meu compromisso contigo de uma forma diferente. Não porque tudo esteja resolvido. Não porque as perguntas todas tenham respostas. Não porque o silêncio acabou. Mas porque, mesmo no meio de tudo isso, escolho continuar. Escolho não deixar que a espera me afaste de ti, porque seria perder exatamente o que mais preciso no processo de esperar. Renovo hoje o meu sim para ti, Senhor. Um sim que talvez esteja trêmulo, talvez cansado, talvez sem a mesma intensidade emocional de antes, mas sincero. Um sim que diz, mesmo sem entender o teu tempo, eu confio no teu caráter. Mesmo sem ver o caminho completo, eu avanço. Mesmo no silêncio, eu adoro, porque tu és digno independentemente do que estou atravessando. Como os 3 hebreus diante da fornalha ardente que disseram a Nabucodonosor, o nosso Deus que servimos pode livrar-nos. Mas, se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses. Esse "mas se não" é uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. A fé que diz, eu creio que Deus vai agir, mas mesmo que o resultado não seja o que espero, continuarei servindo a Ele. Porque minha fé não está condicionada ao silêncio ser quebrado. Está ancorada no caráter de Deus. Senhor, eu renovo hoje esse compromisso. Com marcas de espera, mas com o coração rendido. Com dúvidas que ainda precisam ser vencidas, mas com a vontade firme de continuar. Aqui estou, ainda. E é isso que basta. Senhor, venho diante de ti com um coração cansado de esperar. E não há vergonha nisso. Porque até o profeta Elias, aquele que chamou fogo do céu, aquele cujas orações fizeram a chuva parar e recomeçar, chegou a um momento de esgotamento tão profundo que pediu para morrer debaixo de uma árvore no deserto. E o que tu fizeste? Não o repreendeste. Não o abandonaste. Não lhe disseste que ele estava sendo fraco demais para um profeta. Mandaste um anjo que tocou nele com gentileza e disse, levanta-te e come, porque a jornada é muito longa para ti. É isso que pedimos hoje, Pai. Que teu anjo toque em cada coração exausto de esperar. Que tua graça chegue até aqueles que não têm mais energia para continuar a caminhada sozinhos. Que tua ternura alcance aqueles que chegaram ao limite, não do pecado, não da rebeldia, mas do cansaço humano de quem crê e ainda não vê. Sê esse lugar de descanso, Senhor. Como Mateus 11:28 promete com tanta ternura, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não sejam fortes primeiro e depois venham. Não resolvam suas dúvidas antes de se aproximar. Mas, venham como estão. Cansados da espera. Com perguntas sem resposta. Com fé que está fraca mas ainda existe. Venham, e eu darei descanso. E nós vimos hoje. Com tudo que somos e o pouco que temos. E pedimos esse descanso que só tu podes dar. Pai, te pedimos restauração. Não apenas suporte para continuar no mesmo estado, mas restauração verdadeira, profunda, sobrenatural. Restauração física, que os corpos que carregam o desgaste da espera, da ansiedade, das noites mal dormidas sejam tocados pelo teu poder renovador. Que a saúde seja restabelecida. Que o que estava fraco seja fortalecido. Tu és Javé Rafa, o Senhor que cura, e ainda curas hoje, com o mesmo poder que operavas nos dias de Jesus. Restauração emocional, que as feridas internas causadas pelo tempo da espera sejam tratadas pelas tuas mãos. Que a frustração acumulada seja dissolvida pela tua paz.
Que a esperança que foi se desgastando com o passar dos meses seja reavivada pelo teu espírito. Que o coração que aprendeu a não se animar mais para não se decepcionar novamente aprenda a confiar de novo, não na rapidez das respostas, mas na fidelidade do que responde. Restauração espiritual. Que a intimidade com Deus que talvez tenha esfriado nas estações de silêncio seja renovada com uma profundidade maior do que antes. Que o desejo de orar, de buscar o teu rosto, de passar tempo na tua presença volte com mais força do que nunca. Porque o silêncio de Deus, quando bem habitado, pode se tornar o lugar de maior intimidade com Ele. E restauração dos sonhos. Que o que foi adiado não seja perdido. Que o que pareceu morrer receba vida nova. Como Joel 2:25 promete, restituirei os anos que foram consumidos. Nada é desperdiçado nas tuas mãos. Hoje, Pai, me entrego aos teus cuidados de uma forma diferente. Não apenas como alguém que deposita um pedido e vai embora esperando o resultado, mas como alguém que se rende completamente ao processo, ao silêncio, ao tempo, ao teu jeito de trabalhar, que é diferente do meu, que é mais alto do que o meu, que é mais sábio do que qualquer estratégia que eu poderia montar. Entrego nas tuas mãos as expectativas que eu tinha sobre o teu tempo. Os planos que fiz sobre como as respostas deveriam chegar. As datas que eu mesmo estabeleci nos bastidores do meu coração e que já passaram sem que o que eu esperava tivesse acontecido. Entrego a frustração que acumulei quando teu silêncio durou mais do que eu achava que deveria durar. Porque tua palavra me diz em 1 Pedro 5:7 que eu devo lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu tens cuidado de mim. Toda, inclusive a ansiedade da espera. Inclusive a angústia de não saber quando. Inclusive a insegurança de não saber como. E hoje eu faço isso, com as mãos abertas, com o coração rendido, com a fé de que tu vais receber o que estou entregando e cuidar com uma sabedoria e um amor que eu não consigo nem dimensionar. Cuida de mim, Pai. E cuida do que eu estou esperando. Porque nas tuas mãos, até a espera tem propósito. Senhor, o mundo diz que quem espera perde. Que quem não se move está ficando para trás. Que o silêncio é fraqueza, que a espera é ingenuidade, que confiar em algo que não se vê é ilusão. O mundo exige velocidade, resultados imediatos, visibilidade constante. E quando as coisas não chegam rápido, ele sugere que talvez você tenha apostado na direção errada. Mas tu, Pai, ensinas algo completamente diferente. Tu ensinas que a espera ativa a fé como nenhuma outra coisa consegue. Que o silêncio forme em nós um caráter que a resposta imediata não teria espaço para construir. Que os processos lentos produzem raízes profundas, e são as raízes profundas que sustentam as árvores quando a tempestade vem. Que o que é construído devagar por Deus é mais sólido do que qualquer coisa que o ser humano consegue erguer às pressas por conta própria. Como Paulo escreveu em Romanos 5:3-4, nos gloriamos também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Há uma cadeia de produção no silêncio. Há um processo de formação na espera. E o produto final não é apenas a resposta, é uma pessoa que foi formada pelo processo de esperar, que saiu do silêncio com mais profundidade, mais fé, mais caráter, mais capaz de carregar o que Deus vai confiar. Que cada pessoa entenda isso hoje: o silêncio de Deus não é o problema. É parte da solução. Pai, há algo que precisa acontecer dentro de nós antes que as respostas externas venham. Precisamos aprender a soltar. Soltar o controle sobre o tempo. Soltar a insistência de que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa velocidade, pelo nosso caminho. Soltar as mágoas acumuladas com o próprio Deus nas estações em que sentimos que Ele nos deixou esperando mais do que deveríamos. Dá-nos força para perdoar o que não entendemos, Senhor. Para fazer as pazes com o Teu tempo. Para deixar de enxergar o silêncio como indiferença e começar a enxergá-lo como confiança, porque Deus só coloca no silêncio quem Ele sabe que vai aguentar, que vai crescer, que vai sair do outro lado melhor do que entrou. Ensina-nos também, Senhor, a perdoar as pessoas que prometeram e não cumpriram, que geraram expectativas e depois desapontaram, que nos fizeram acreditar em algo que não se concretizou. Porque às vezes a espera não é só por Deus, é também pela cura de decepções humanas que ficaram no caminho.
E essa cura precisa acontecer, senão ela contamina a nossa capacidade de confiar em Deus e nos outros. Que a tua graça seja suficiente para soltar o que estamos segurando com força demais. Que a tua misericórdia nos liberte do peso das expectativas não atendidas. E que, livres dessas âncoras emocionais, possamos correr com mais leveza a corrida que está diante de nós, como declara Hebreus 12:1. Sei, Senhor, que tu não desperdiças silêncio. Sei que cada dia de espera passou pelas tuas mãos antes de chegar até mim. Sei que o que parece lentidão do meu ponto de vista é precisão do teu ponto de vista. Porque tu não trabalhas por acaso, não improvisa, não esquece. Tu trabalhas com a perfeição de quem conhece o fim desde o começo, e que sabe exatamente o que precisa estar pronto antes de abrir a próxima porta. Como o oleiro que Jeremias observou na casa do oleiro, o vaso estava sendo formado nas mãos do artesão, e quando o barro se desfigurou, o oleiro não o jogou fora. Voltou a trabalhar. Com as mesmas mãos. Com o mesmo barro. Com o mesmo amor pela obra, mas com uma forma nova, como lhe pareceu melhor. E o que estava no silêncio das mãos do oleiro emergiu, no tempo certo, como um vaso capaz de conter algo precioso. É assim que Deus está trabalhando em silêncio na sua vida agora. Formando. Reformando onde necessário. Aprofundando o que estava raso. Fortalecendo o que estava frágil. Preparando um recipiente capaz de conter a glória que Ele quer manifestar, porque recipiente pequeno não aguenta a bênção grande. E o silêncio é o processo de ampliação. Que cada pessoa entenda hoje, o que Deus está fazendo em você durante a espera é tão importante quanto o que Ele vai fazer por você quando a resposta chegar. O processo e o resultado são igualmente preciosos nas mãos de Deus. E hoje, neste momento de oração, algo está começando a se mover. Posso sentir. A alma começa a respirar diferente. Não porque as circunstâncias externas mudaram de repente, mas porque algo mudou por dentro. Porque nos encontramos com a presença de Deus, e ninguém sai igual de um encontro com o Eterno. Porque a palavra que foi declarada sobre nossas vidas hoje não voltará vazia, como promete Isaías 55:11. Declaro sobre cada vida unida a essa oração, o processo está avançando. O que parecia estagnado está se movendo no espiritual, e o que se move no espiritual se manifesta no natural no tempo de Deus. O que estava bloqueado está sendo desbloqueado. O que estava fechado está sendo preparado para ser aberto. O que estava morto está recebendo o sopro de vida do mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação. Você não é mais a mesma pessoa que começou a orar. Algo foi depositado. Algo foi solto. Algo foi renovado. E mesmo que os seus sentimentos ainda não registrem completamente, o que foi feito pela fé é mais real do que o que os olhos veem, porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê, como declara Hebreus 11:1. Como Elias que disse ao seu servo, vai olhar em direção ao mar. O servo foi e voltou, não há nada. E Elias mandou de novo. E de novo. 7 vezes. Na 7ª vez, o servo viu uma nuvem pequena como a mão de um homem, e pouco depois o céu ficou negro de nuvens e choveu abundantemente. O sinal de Deus pode ser pequeno no começo, mas é real. E é o começo do dilúvio de bênção que está a caminho. Em nome de Jesus, declaramos hoje sobre cada vida, o silêncio está sendo quebrado. Não pelo nosso clamor, mas pelo seu poder. Não pelo nosso esforço, mas pela sua graça. Não no nosso tempo, mas no seu tempo perfeito, que é sempre melhor do que o nosso. Pai, pregamos nas mãos de Jesus cada ansiedade pela demora. Cada frustração acumulada na espera. Cada momento em que duvidamos de que estarias trabalhando. Cada noite em que o silêncio pareceu mais real do que a tua presença. E recebemos em troca a paz que excede o entendimento, a certeza de que Deus age no invisível, e a esperança que não envergonha, porque é fundada não nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Que o silêncio que vivemos deixe de ser fonte de angústia e se torne fonte de intimidade. Que aprendamos a habitar a espera como quem habita a casa do Pai, com segurança, com confiança, com a certeza de que somos amados e que somos cuidados, mesmo quando as portas ainda estão fechadas. A ti seja toda a glória,
Não apenas quando a resposta vier, mas agora, no silêncio do processo, na espera da manifestação. Porque tu és digno sempre. Tu és fiel sempre. E o que tu prometeste, tu cumprirás, no tempo perfeito, da forma perfeita, para a glória perfeita do teu nome. Amém. Queridos irmãos e irmãs que estão conosco nesse momento, quero que reservem um instante antes de continuar. Um instante para deixar essa verdade pousar de verdade no coração. Deus está trabalhando em silêncio na sua vida agora. Não estava. Não vai estar. Está, agora, neste exato momento, enquanto você ainda não vê nada acontecendo do lado de fora. Quero te convidar a refletir. O que você tem interpretado como abandono, pode ser preparação? O que você tem encarado como esquecimento de Deus, pode ser o intervalo necessário entre a promessa e a manifestação? O que você chamou de silêncio, pode ser na verdade o som de Deus trabalhando numa frequência que seus ouvidos ainda não alcançam? Porque há uma diferença enorme entre Deus estar quieto e Deus estar ausente. O pai que trabalha longe de casa o dia inteiro está silencioso para os filhos que ficaram, mas não está inativo. Está provendo. Está construindo. Está preparando o retorno. E quando chega em casa, traz consigo o fruto de tudo que fez enquanto estava longe. É assim que Deus está trabalhando em você agora. Em silêncio, mas com propósito. Longe dos seus sentidos, mas perto do seu destino. Fora da sua visão, mas dentro do seu plano. E esse plano é bom, é esperançoso e tem um final que vai te surpreender. E que a palavra de Deus seja o chão firme sobre o qual você planta os pés quando o silêncio pesa. O Salmo 46:10 traz uma das declarações mais poderosas das Escrituras: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, não desistam, não se desesperem, mas se aquietem. Porque o aquietamento é o ato de confiar que Deus tem o controle, mesmo quando você não vê as suas mãos se movendo. Isaías 64:4 acrescenta algo que Paulo depois citaria em 1 Coríntios 2:9. Desde a eternidade ninguém tinha ouvido nem percebido, nenhum olho tinha visto outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele esperam. Age em favor. Não age contra. Não está inativo. Age, em favor daqueles que esperam. A espera não é passividade. É posicionamento. É estar no lugar certo, na postura certa, para receber o que Deus está trazendo. E Jeremias 29:11 permanece como fundação inabalável sobre qualquer estação da vida, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esses planos não foram cancelados pelo silêncio. Eles estão sendo executados no silêncio. E o futuro que Deus planejou para você é cheio de esperança, mais do que você imagina enquanto espera. Segure essas palavras. Plante-as fundo. Elas são mais sólidas do que qualquer circunstância passageira. E agora, amados, quero te fazer um convite de fé. Se essa oração tocou algo dentro de você, se você sentiu a presença de Deus de alguma forma enquanto orava conosco, não guarde isso só para si. Porque há alguém ao seu redor que também está vivendo uma estação de silêncio e que precisa ouvir hoje que Deus não o esqueceu. Que há alguém que está interpretando o silêncio como abandono e que pode ser libertado por essa verdade. Compartilhe esse vídeo. Envie para aquele amigo que está desanimado, para aquele familiar que perdeu a esperança, para aquela pessoa que você sabe que está chorando por dentro mas não fala para ninguém. Seja um instrumento nas mãos de Deus para levar esperança até quem está na escuridão do silêncio. E se você ainda não comentou, faça isso agora. Escreva amém e declare que recebeu essa mensagem pela fé. Escreva seu pedido, seu nome, sua cidade. Porque cada palavra de fé escrita aqui é uma declaração que o céu escuta. E nos une, em oração, em esperança, em propósito. Se quiser continuar sendo alimentado espiritualmente todos os dias, se inscreva nesse canal e ative o sininho para não perder nenhuma oração. Porque todos os dias há uma nova mensagem, uma nova oração, um novo encontro com a presença de Deus esperando por você aqui. Você merece ser sustentado pela palavra que não passa, pelo amor que não falha e pela fé que não desiste. Que Deus te abençoe com a certeza de que Ele está trabalhando em silêncio na sua vida agora.
Que Ele te cubra com a paz daquele que conhece o fim desde o começo. Que o seu amor chegue até os lugares onde você mais precisa ser alcançado, especialmente nos lugares silenciosos, onde ninguém mais enxerga a sua luta. Que o silêncio que você tem vivido seja ressignificado hoje. Que ele deixe de pesar como abandono e passe a repousar como preparação. Que você olhe para essa estação com novos olhos, os olhos da fé que enxerga o que a razão não alcança. E que, quando a manifestação finalmente chegar, você reconheça em cada detalhe a mão precisa de Deus que trabalhou enquanto você esperava. Vai em paz. Vai com fé. Vai com a certeza de que não estás sozinho no processo. O mesmo Deus que formou o mundo com suas palavras, que separou as águas do Egito, que sustentou Daniel na cova dos leões, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, esse mesmo Deus está contigo agora. Trabalhando. Em silêncio. Com precisão. Com amor. Com um plano que vai te surpreender. A tua história ainda está sendo escrita. E o capítulo que Deus está redigindo em silêncio agora vai ser o mais glorioso de todos. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça sempre. Até a próxima oração. Amém.